Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Fala galera, eu sou o Deco e esse é o Fala Deco, o podcast onde a gente comenta tudo que movimentou no mundo dos videogames durante a semana. Então, por favor, coloca seu fone, aumenta seu volume, porque a resenha vai começar. Fala galera, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio oficial de Fala Deco. E antes da gente começar, eu quero tirar um momento aqui para agradecer do fundo do meu coração todo mundo que ouviu o episódio de apresentação durante essa semana, né? Foi muito legal ver a recepção de vocês com nossos projetos, os comentários de vocês, as mensagens. Cara, isso me deu um gás extra para mim continuar. É bom saber que tem pessoas apoiando esse projeto, então muito obrigado. E a ideia continua sendo exatamente a mesma que eu falei lá no começo. Toda semana eu quero reunir as notícias mais importantes do mundo do videogame, puxar uns dados ali curiosos, dar a minha opinião sincera e comentar tudo de uma forma leve, bem descontraída, como se a gente estivesse ali, trocando uma ideia, batendo um papo entre amigos. Então vamos embora, sem enrolação, respira fundo, ajusta o fone e bora começar. Então vamos direto ao ponto com a notícia que, na minha opinião, foi a mais pesada das últimas 2 semanas. Quem acompanha os games de perto sabe que o Palworld foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores fenômenos dos últimos anos, não é mesmo? Lá, no começo de 2024, aquilo explodiu de uma forma que ninguém esperava. Quando ele apareceu, muita gente resumiu o jogo de uma forma bem superficial, como um simplesmente Pokémon com armas. Ah, sei lá, é um Pokémon de tiro. Só que, com o passar do tempo, quem realmente jogou, quem mergulhou na mecânica do game, ficou bem claro que aquele jogo tinha uma identidade própria, uma pegada de sobrevivência, construção e exploração que ia muito além da piada inicial. E agora? Depois de muitos meses de acesso antecipado, de updates, de correções de bugs, de ajustamento de balanceamento, finalmente chegou a tão esperada versão 1.0. E olha, gente, isso é muito mais importante do que simplesmente trocar um número na tela do título, tá? Isso marca a conclusão oficial da fase de testes. Essa atualização trouxe melhorias gerais de performance, conteúdos novos que estavam guardados, ajuste na progressão para não ficar muito fácil ou nem muito chato, e várias mudanças de qualidade de vida que a comunidade estava pedindo durante esse tempo todo. E agora, gente, vem a pergunta que não quer calar. Será que Palworld consegue manter a comunidade forte e ativa daqui pra frente, hein? Será? Porque, gente, uma lição que a indústria dos games ensina todo santo ano é lançar um jogo é uma coisa. Agora, manter jogadores ativos, engajados, fazendo conteúdo, comprando skin, jogando por anos, isso sim é uma outra história, completamente diferente. É o verdadeiro jogo pós-lançamento. Posso dar minha opinião sincera? Eu acho que eles fizeram um excelente trabalho. No começo parecia que ia ser aquele sucesso de um mês, sabe? Aquele foguinho de palha que some rápido, sei lá. Mas hoje já ficou bem claro que não foi isso. O estúdio mostrou que tinha um plano traçado, que soube ouvir a comunidade e o que entregou o que prometeu. E agora é esperar para ver quais são os próximos passos. Uma DLC, uma expansão, um modo multiplayer com mais robusto. Cara, não vou mentir para vocês, eu tô muito curioso. E vocês, estão jogando Palworld? Me conta aí nos comentários. Mas falando em clássicos, em jogos que marcaram época, eu tenho um outro game que voltou aos holofotes com essa semana também. Esse sim é o nome de peso. Eu acho muito difícil encontrar alguém que jogou Assassin's Creed Black Flag que não tenha boas lembranças. Sério, cara, é quase unânime. Mesmo quem não era fã de Assassin's Creed, quem preferia jogos mais antigos ou até mais novos também, costuma colocar Black Flag no topo, entre os melhores da franquia. E não é por acaso, viu? A exploração naval, navegar pelos mares do Caribe, aquela sensação de liberdade absoluta. As batalhas épicas entre navios, com aqueles canhões cantando. Aquele clima de pirata raiz, sabe? Com direito às cantigas de marujo e muito aoi pirata. Tudo isso ajudou a transformar Black Flag num clássico absoluto. E agora a Ubisoft, numa jogada que não surpreende ninguém, mas sempre gera aquele burburinho, resolveu trazer uma nova versão. E com o lançamento a gente viu muitas melhorias gráficas, atualizações da jogabilidade para deixar o jogo mais fluido, melhorias na mecânica e, lógico, suporte a tecnologias mais atuais, como 4K, 60 FPS e também o Ray Tracing. Mas a pergunta que fica, será que a gente precisava realmente disso? Porque convenhamos, um remake e um remaster estão virando uma prática rotineira na indústria dos games. Todo mês sai um anúncio de um jogo antigo que vai ganhar uma roupagem nova.
Eu particularmente não vejo problema nenhum nisso, sabe? Desde que eles preservem a essência do jogo original. Pra mim, tá valendo. Isso, sem dúvida, eles fizeram com muito carinho e muito respeito. Tem tudo pra dar muito certo e ser um dos jogos do ano, com certeza. Mas enquanto a Ubisoft mexe no passado, a disputa acirrada entre Microsoft e Sony continua pegando fogo lá na frente, no campo de serviços por assinatura. Mais uma leva de jogos está chegando no catálogo do Game Pass. E olha, a Microsoft não está de brincadeira não, viu? Entre os destaques principais que já estão disponíveis, a gente tem Tony Hawk Pro Skater 1+2, aquele remake daquele jogo clássico do Play 1 que a gente jogou demais. The Planet Crafter, um joguinho de sobrevivência espacial que está fazendo muito sucesso. Gears of War Reloaded, que é um compilado de melhorias da franquia clássica. E claro, o próprio Palworld que acabamos de comentar, já entrando de cara no serviço. E não para por aí não, tá? Além disso, já tivemos uma segunda leva de jogos anunciado para o final de julho, com mais títulos ainda para entrar no catálogo. Isso mostra que a Microsoft continua investindo pesado no serviço e não vai diminuir o ritmo tão cedo. Hoje, a Game Pass já virou praticamente um argumento de venda para você comprar um Xbox ou até mesmo montar aquele PC para você poder jogar lá. Mas aquela grande discussão que sempre rola em Reddit, fóruns e redes sociais e afins, será que o catálogo continua compensando o valor da assinatura? Ou será que vale a pena pagar todo mês? Olha, vou falar na minha opinião. Sim, com certeza. Principalmente para quem gosta de experimentar jogos diferentes. Sair um pouco da zona de conforto, sabe? Você acaba jogando títulos que nunca compraria na loja, isso é fato. E muito, às vezes, até nos surpreende. E com a chegada de Call of Duty no final, a tendência literalmente é só crescer. E claro, como no joguinho de xadrez, a Sony não ficou parada não, viu? Olhando esse movimento do adversário não. Ela já deu a resposta dela. A PlayStation Plus, no seu catálogo de jogos mensais, na versão Extra e Premium, também recebeu novos jogos de peso, tá? E entre os principais que chegaram, a gente tem Avatar Frontiers of the Pandora, o jogo do universo de James Cameron, que é lindo, cara, sensacional. Rise of the Ronin, o exclusivo da Team Ninja, com aquele combate samurai maravilhoso e gostosinho. Dying Light, o clássico zumbi com parkour, que é diversão garantida. E Power Rangers Rita's Rewind, um joguinho mais clássico com a pegada arcade. E essa disputa entre Game Pass e PlayStation Plus acaba beneficiando quem realmente importa nessa história toda. Nós jogadores. Pra mim, quanto maior a concorrência, melhor. Quanto mais as duas se degladiarem, melhor. Melhores tendem a ser os jogos do catálogo, mais jogos em lançamento Day One, mais ofertas. Então, por favor, que continue essa guerra, porque quem ganha é a gente. E se tem uma coisa que nas duas últimas semanas de julho provaram, é que não falta lançamento no calendário. Além dos grandes AAAs, daqueles jogos gigantes com orçamento de cinema, também tivemos vários joguinhos independentes que chegam no mercado roubando a cena. E olha, vocês já perceberam uma coisa? Que é um padrão que se repete? Muitas vezes justamente esses jogos menores, feitos por estúdios pequenos, com pouquíssimas pessoas, mas com um gráfico mais simples e com uma ideia genial, acaba surpreendendo muito mais do que esses jogos gigantes. Então, se você tem um pouquinho de tempo, vale sempre ficar de olho nas lojas digitais, como a Steam, a PSN e, claro, a Microsoft Store. Sempre tem uma pérola escondida esperando para ser descoberta. A gente começa a entrar naquela época do ano que todo gamer ama de paixão. A temporada de eventos está oficialmente começando. A Gamescom está chegando, o maior evento de games da Europa, aquele que acontece na Colônia, na Alemanha. E olha, já foi confirmado que teremos apresentações do Future Game Show, que é basicamente o grande palco para anúncio de jogos para o futuro. Ou seja, prepara aquela pipoquinha, porque vamos ter novos trailers bombásticos, novos anúncios de jogos que ninguém esperava, possíveis revelações de datas de lançamento e, claro, aquele monte de especulação e vazamento que a internet adora fazer. Eu já quero saber de vocês. Fala pra mim, qual o jogo que você tá esperando ansiosamente para ver na Gamescom? Talvez um GTA 6, um novo jogo da Naughty Dog ou alguma surpresa japonesa? Por favor, deixe nos comentários que eu quero muito saber. E essas foram as principais notícias que movimentaram o mundo dos games essa semana, dos dias 10 ao dia 22 de julho de 2026. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Por favor, deixe os comentários, porque eu vou ler todos. Pode escrever aquele textão, pode escrever aquela frasezinha, pode mandar emoji, mas o que eu quero saber é o que vocês estão pensando. E se você gostou desse formato, se você gostou dessa pegada mais bate-papo, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal, que isso ajuda demais nosso projeto a alcançar mais novas pessoas e, consequentemente, crescer.
Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Foi um prazer estrear oficialmente nosso projeto. Eu sou o Deco, esse foi mais um Fala Deco. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Bons jogos e tchau.